Vamos começar agora. Pois bem, vamos à leitura do Zohar. Eis que o meu servo prosperará. Esse será o título da nossa aula e é o título do assunto em referência para Parashá que nós estamos estudando, Vaishev. Nesta seção complexa, é difícil um aspecto da relação entre Zerampim, o mundo superior, e Malhut, nosso mundo inferior. Na época da criação deste último, é revelada, explicando ainda mais porque os maus muitas vezes parecem prosperar, enquanto os bons sofrem. O mistério do versículo título é discutido, revelando que, ao final do período de correção, a fé será reacendida nos homens e Malhut, apresentado aqui como lua, será novamente aquecido e iluminado pela luz. Segue-se uma análise detalhada dos versículos da Torá, na forma de perguntas e respostas e significados ocultos dos versos. É revelado como uma parábola do anseio da união por opostos, como masculino e feminino. Esse é um dos principais temas do Zohar. Através da história de Yosef e Yaakov, somos mostrados que homem e mulher devem estar juntos como um só, pois a bênção permanecerá apenas onde o macho e a fêmea estão unidos. O Malhut é então descrito como os mesmos atributos que o macho. Ele é sábio, e, por exemplo, enquanto ela é sabedoria, ele é poderoso. Ela é poderosa, ele é um rei. Ela é um reino, o macho é então descrito com os mesmos atributos da núquiva, numa profunda exposição de aparente dualidade que rege a criação material. Finalmente, ao sugerir uma ligação sutil entre a violação das leis kosher em relação ao consumo de carne viva e ao anseio ilícito de um sexo pelo outro. O Rabi Yehudá resolve uma discussão sobre o significado do termo, um relatório maligno, a relevância dessa passagem. O poder místico dessas palavras enriquece e aprofunda nossos relacionamentos conjugais, ao mesmo tempo em que ajuda os solteiros a merecer a aparência de sua verdadeira alma gêmea. Ela ainda desperta a luz dos mundos superiores, ou do mundo superior, para irradiar em nossa existência física. Essa luz também ajuda a limpar a experiência e pensamentos sexuais negativos anteriores. Ele abre a discussão Patá, Veamá, Haná, Vexerril, Avedi e Arum. Venachá, Vegevá, Mior. Ele abriu a discussão com o versículo: Eis que o meu servo prosperará e será exaltado, e exaltado será muito alto. Essa é uma passagem bem famosa de Shayahu, 52:13, que é muitas vezes muito mal e profundamente mal interpretada. Diz aqui: Feliz é a porção dos justos, a quem o santo, bendito seja ele, revelou os caminhos da Torá, para que sigam, venham, e eis que o versículo, eis que meu servo prosperará, contém um mistério sublime que já foi explicado. Mas venha, eis que quando o santo, bendito seja ele, criou o universo, o segredo de Zerampim Núquiva, ele fez a lua e a dotou da mesma
estrutura que Zerampin. Depois, ele diminuiu suas luzes de tal forma que ela não tinha nada de seu, exceto o que ela recebeu de Zerampin. Por se fazer pequena, brilhou no Sol, significando Zerampin pelo poder das luzes supernais nele. Então, veja, essa questão de que a Lua foi diminuída, na verdade, não é a Lua física que a gente imagina, né? São os sistemas espirituais. Então, tanto Yesod, que é a Lua, como Malhut, que muitas vezes são chamados de uma coisa só, eles foram divididos, e a Lua, ou Malhut, como queira se dizer aqui nesse sistema de linguagem dos ramos, eles começaram a receber do sistema chamado Zerampin, um sistema superior a ele. E ele mesmo, então, quando tem essa união, é um casamento, um homem e a mulher se tornam um só. Isso significa, então, que, num certo aspecto, muitas vezes, a Lua e Malhut, que é a Terra, são chamados de núcleos, são uma coisa só. Enquanto o templo existia, Israel prosseguia diligentemente com sacrifícios, oferendas e rituais realizados pelos sacerdotes, levitas, filhos de Israel, criando a unificação e fazendo com que as luzes brilhassem dentro da nuvem. Olha só, aqui é que existe uma grande armadilha. Muitos literalistas, e eles não conseguem compreender muita coisa dentro da Torá. Primeiramente, por uma falta de conhecimento da linguagem dos ramos. Então, isso tudo gera uma confusão. Veja, enquanto o templo existia, Israel prosseguia diligentemente com sacrifícios, já bota sacrifícios dos animais, fazia oferendas, rituais, está vendo? Que eram feitos só pelos sacerdotes, levitas, e eram filhos de Israel, tendo a unificação e fazendo com que as luzes brilhassem dentro do núcleo, que é o nosso plano, que é o plano espiritual, veja. E aí é nesse momento que a gente tem que entender isso aqui. Como que nós vamos, mais uma vez, entender isso? A gente precisa, às vezes, ir em outros materiais. Não é? Se a gente fica só no material, a gente fica um pouco perdido. Então, vamos aqui, ó, nesse material aqui, que é o outro Zohar, onde os sábios vão já usar, né, exatamente uma linguagem dos ramos para definir para nós o que era um tempo. Vamos ver aqui, então, o que era tempo. Deixa eu ver aqui, gente. A gente vai ler só um pedacinho, né? Depois a gente... vamos ver aqui. Aqui dá para a gente entender. Ó, vamos ler aqui a partir do item 14. A gente está aqui... Quem criou por Eliarmo, né? Então, é a palavra Mibará. Mibará é uma complexidade muito grande, Mibará. Ele confirmou na vela sagrada e oculta, em Malhut, que se fundiu com Binah. Malhut, ele faz uma fusão com Binah. Olha que coisa bonita. Uma imagem oculta, o Santo dos Santos, está vendo? Uma imagem oculta, o Santo dos Santos, uma estrutura secreta que emerge do pensamento, que é Gar, que é chamado Mi. Esse Mi, ele tem a ver com o nome Elohim. É a última palavra do nome Elohim. Só que está ao contrário. Quem, né? Ma, o que, Men, rei, o que, e Men, hoje, Mi, que é o começo dessa estrutura. Ela existe e não existe. Olha que complexo, né? Ela existe, tá vendo? A estrutura existe, mas não existe. E é grande e está oculta no nome Eloquim, Eliim, tá vendo? Então, muitas vezes a gente vai ter essa conotação. Nós temos 5 horas de aula sobre esse assunto no nosso canal.
Maime, o que e quem, está lá, quem criou, né? Muito fantástico. E como pode, né, duas letrinhas, MEM, de gematria 50, dá quase 5 horas de aula. Veja, só que a gente já precisa de outra explicação. O Zorra não é um livro que você deva sair lendo por aí, você tem que ter um conhecimento, você precisa realmente desse conhecimento para entender cada som. Vamos parar aqui de novo, e agora sim a gente tem que, até para explicar o que tem que ser explicado dentro da explicação, é necessário que a gente tenha, né, gente, a linguagem dos ramos, tenha um conhecimento de algumas bases espirituais para a Torá. Deixa eu só aqui com vocês copiar, colar essa árvore sefirótica aqui. Vamos lá. E relembrar com vocês, né? Vamos relembrar junto. Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, o nome Elohim ele é escrito ao contrário do que se imagina, porque geralmente, gente, as letras hebraicas elas caem, né? Ou elas descendem, Aleph até o Tav que está embaixo. Então, ela faz esse sistema de descida do Aleph até o nosso sistema aqui do nosso mundo, e ela desce aqui, fazendo, então, né, esse caminho em relação a Malhut, que é um caminho aqui ó, de descida, tá vendo? Ó? O que acontece? Isso do Aleph até a letra Tav. Nós temos a árvore. Quando nós chegamos na questão do nome Elohim, ou Elohim, ele é o contrário. A letra Aleph, ela começa em Malhut, e a última letra do tetragrama, que são as duas letras, perdão, do tetragrama do nome Elohim, que são as duas letras Men e Yud, elas estão de cima para baixo, ou seja, eu começo com Aleph, depois eu vou seguindo com Lamed, até chegar aqui na palavra Ain, que no divisor de Gard binar. É toda uma complexidade, só para a gente entender. E aí, como a gente vai falar de templo, lá fala assim, olha, o Santo dos Santos. Então, vamos ver o que é o Santo dos Santos. Nós temos o átrio, que é Malhut. Olha que coisa linda. Como que a coisa aqui deu um salto, tá vendo? Olha. E a gente ainda está falando no nível aqui, ó, espiritual. Ó. Aqui nós temos o átrio do templo. Olha que coisa bonita. E a gente vai ver isso muito intensamente, e vamos ver pessoalmente, tá vendo? E aí nós temos o santo, ó, o átrio, aqui abaixo, ó. Aqui é o átrio onde o povo ficava, tinha o santo, né? E tinha, que era o local ali do pátio, onde ficavam as coisas, e tinha lá dentro o santo dos santos, tá vendo? Kadosh e Hakadoshim. Veja, são mundos espirituais imensos. O nome, as letras descem com as suas energias. O nome Elohim é escrito ao contrário, do Aleph começando em Malhut. E é dividido aqui, ó, por isso que é ele, e são deuses estranhos, porque é dividido, o In é dividido de ele. Que coisa linda. Mas olha só, vamos então entendendo aqui para a gente entender. Então, veja, ele diz aqui que o começo dessa estrutura, ele existe e não existe, né? Ele existe aonde, não existe aonde. A gente vai compreender isso. E é grande, né? E está oculto no nome Elohim, como a gente fez a divisão aqui. Ele e In é chamado de mim, ou seja, ele fica ao contrário, porque quando você lê Elohim, você tem o Yud e o Men. Nesse caso, ele vira ao contrário, é o Men e o Yud. Isto é, possui as letras de ele, do nome Elohim, Aleph, Lamed de Rei. Ele desejou revelar e ser chamado pelo nome completo Elohim. Então, vestiu-se com um suntuoso traje cintilante de luz, de Hassadim, bondade. Ele criou ele, as letras Aleph, nome de rei, e as letras ele, do nome de Elohim, se elevaram e se combinaram com as letras Mi, naquela divisão que eu mostrei para vocês, e formaram o nome completo Elohim. E só quando ele criou ele, elevou-se e acendeu o nome de Elohim. Assim, os que pecaram ao adornarem o bezerro de ouro, aludiram a este segredo ao dizer ele, ou seja, eles não falaram Elohim, este, né, ele é teu Deus, ó Israel. Shemot 32:4. Vamos ver aqui, ó. Shemot
32:4. Diz ele aqui, ó. Vá Yakar Miadam Vaitsar Koto. Berreret, Barrerete, Vaixeru, Egel, Nisserá, Vaimeru, ele, Eloheira. Tá vendo? A palavra ele, da palavra Elohim, faltando o Yud e o Mem final. Então, essa palavra ele, Eloheira, Israel, Lashe, Haelohá, Mearetz, Mitzrayim. Ele tirou isso deles, moldou um molde e transformou em um bezerro derretido. E exclamaram: Este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, a palavra ele, né, de Elohim, aqui já temos ele com Yud e Raf, o Eloheira, ele, Eloheira, e aí ele chama atenção para esse ele. Ele, este é o teu Elohim, Israel. Ou seja, esses desejos egoístas, eles são uma divindade que deves adorar até te corrigires. O uso de ele é a razão de toda a transgressão e de ruínas, a quebra dos vasos, dos quelins, pecado de Adão e sua alma estilhaçada em 600.000 pedaços. A adoração do bezerro de ouro e a queda das tábuas por Moshe, a destruição do primeiro, olha, era aqui que a gente queria chegar, e o segundo templo. Por quê? O texto que a gente está lendo, do Zohar, ele diz aqui, olha, enquanto o templo existia, tá vendo? É o primeiro e o segundo templo, eles são a mesma coisa. Né? Eles são chamados assim por quê? Porque um primeiro momento e um segundo momento do mesmo tempo. Então, primeiro e segundo tempo. Não significa realmente que tem um primeiro e um segundo tempo diferentes. Então, perceba que agora o Zohar, ele vai trazer aqui, ó, em português, primeiro e segundo tempo, e assim por diante. Como resultado da elevação de Mem, que é uma reza, pelos inferiores, que somos nós, significando que seu apelo para receber as forças necessárias para fazer um zivug é, na verdade, quando nós, não é, fazemos uma descida espiritual. O que é um mem? Chamado também de maná. Maná é chamado de reza, era aquele maná que parecia ser o pão que caía no deserto, ou seja, é uma conexão. Quando você faz essa conexão maravilhosa, então você faz o quê? O que nós chamamos de acoplamento. Esse acoplamento, gente, ele é tido como um ato sexual entre Malhut e entre o eterno. Então, veja, esse acoplamento aí, aqui nós temos esse movimento, tá vendo, de luz, que chamamos de Zivu. Então, esse movimento nós chamamos de Zivug, e aí é onde a luz desce até o nosso plano, né? Até, na verdade, um pouquinho mais abaixo aqui, a Malhut inferior, que está aqui abaixo, tá bom? Então, veja. Então, fazemos uma reza sincera, significando o seu apelo para receberem forças necessárias para fazer um zivug, e recebem o Rorimá, a luz de sabedoria, que vem de Rorimá. E deve ser pelo bem do Criador, do alto, desce a luz chamada Mad, está vendo que é Maim Dehurim. Essa palavra Mad, mesmo, Mad, ó, só muda a letra final. Maim Dehurim, e as forças que permitem ao CRI, aquilo que nós estudamos e continuaremos estudando hoje à noite, criar um massá. Massá é uma tela, capaz de refletir a luz, resistindo, assim, a sua natureza egoísta, ou seja, de receber para si mesmo, não de receber. Essa força vem da forma de luz, é a sensação da grandeza do Criador, e é designada como a luz de Absag. Pois desce do espaço sufim chamado Ab, Ibiná e Sag, do mundo de Adão Cadmon, ou seja, é um mundo, aquele mundo que a gente estudou lá em cima. Essas luzes são outro nível.
Então, a gente vai vendo. Então, se alguém ascende ao nível denominado nosso mundo, né? Se alguém ascende do nível, perdão, ascende do nível denominado nosso mundo para os mundos de Biá, são os três mundos que a gente já cansou de falar. Então, onde quer que esteja nesse mundo, o seu apelo por correção espiritual subirá através de todos os mundos e níveis, até o Partsuf de Sag. Sag recorre a Ab e recebe desse a luz de Rohimá, e envia para baixo para todos os Partsufins ao longo dos quais Mem ascendeu. Como o mundo inteiro de Adão e Cadmon existe na primeira restrição, veja, existe uma restrição que a gente vai estudar hoje à noite, Sixum Aleph, acima da segunda restrição, que também, e hoje veremos entre hoje e amanhã, Sixum Beit, a luz que vem dele proporciona o que ele recebe, esta luz com força para passar do estado de pequeno para grande, ou seja, existem esses estados de pequeno e grande. Em outras palavras, a luz do Absag permite o Kli criar uma Sá, uma tela, reflita a luz de Rohimá, a receba pelo bem do Criador. O estado de Gadlut é chamado Santo dos Santos. Veja, esse estado, quando se alcança esse estado de grandeza interna, de conexão, é chamado, então, de Santo dos Santos, ou Kadosh HaKadoshim. Porque, se preenchido pela luz de Gar, o Santo dos Santos é a perfeição absoluta. A luz de Abissag primeiro desce até o Orochi de Parsuf, de Airampim, e baixa ao ponto de Malhut do pensamento binar, de volta ao seu lugar, em P, onde estava antes do Tsitsum Beit. Em consequência, as três sefirotes, B, Zam e Mem, né? B, Zam, Mem, ou seja, Binar, Zerampim, Malhut, voltam a se reunir às duas sefirotes, Keter e Rohimá, e passam a ser 5 sefirotes, em Rosh, ou na cabeça, chamado de Ahap. Né? A gente sabe que Ahap tem a ver com ouvidos, nariz e boca. E a palavra ele, que é a palavra em discussão, ascende e juntam-se a Galgata Enai, que nesse caso é Mi, e o nome do Criador se completa. No entanto, isso não significa que o Partsuf pode ser preenchido com as 5 luzes de Nerahai, né? Serua, Hayá, Neshama, Hayá e Eridá. Ele apenas adquiriu uma tela, a força para receber a luz em todas as suas 10 sefirotes. Como somente Rohimá brilha em Airampim, esta luz não pode preencher os elevados quelim de ele, pois eles só podem receber o Rohimá se ela estiver revestida de Or Hassadim, ou seja, a luz de sabedoria com luz de misericórdia. Apenas o Gar, do Partsuf de Kahab, Keter, Rohimá e Biná, pode ter o Rohimá pura, apenas lá. O Zat do Partsuf, da Sefirot Zerampim Malhut, só pode receber o Rohimá diminuída. Zat são as 6 Sefirot. Né? A gente já fez um estudo sobre essas nomenclaturas, é preciso que você realmente entenda, senão a gente vai ficar o resto da vida tendo que parar a leitura para explicar. Os mais novos vão participando das aulas das 19 horas e a gente vai, pouco a pouco, explicando essas nomenclaturas para vocês. Metade misturada com Or Hassagim, veja, estão misturadas, isso se chama recepção de Or Rohimá na linha central, consistindo de metade de Rohimá e metade de Hassagim. Portanto, diz o Zohar, essa estrutura existe e não existe. Tá vendo? Ela existe e não existe. Mesmo que todas as sefirotes estejam presentes em Rosh, elas ainda precisam ser preenchidas com luz, significando que as sefirotes, ele, do nome Elohim, ainda não estão reveladas no nome Elohim. E até aqui somente a letra Mi
foram reveladas, preenchidas com a luz. Assim, primeiro, o Partsuf faz um zibug e, em seu estado de Katinut, recebe Or Hassadim. A seguir, ele reveste Or Rohimá com um traje precioso chamado Or Hassadim. Somente depois disso, a luz misturada de Hassadim e Rohimá pode preencher a Sefirá de Zat e ele. E todas as 5 Sefirot resplandecerão plenamente. Contudo, antes que me enviar Or Hassadim a ele, a fim de possibilitar que este receba nele Or Rohimá, ele não pode receber Or Rohimá e apenas a luz de mim brilha em todo o nome de Elohim. Ademais, o Zohar nos diz que ignorar o Hassadim, a intenção por amor ao Criador, é precisamente o que precisamente constitui toda a transgressão. E como transgrediram, isso ignoraram o Hassadim, a luz de misericórdia, ou seja, não desejaram receber com a intenção. Veja, não é deixar de receber. Não é, tirem isso da cabeça. Eu tenho que limpar a cabeça de vocês disso, ó. Não desejaram receber com a intenção, tá vendo, ó? Ó, raça de, ou seja, não desejaram receber com a intenção, né? É, por amor ao Criador, mas para si mesmo. Quer dizer, receber por amor ao Criador pode, mas almejaram apenas o Rohimá. Fizeram com que Mi, o nome do Elohim, se separasse de ele. Esse foi o caso do bezerro de ouro, né? Muito como as pessoas imaginam. Por isso está escrito ele, estes, ou seja, os desejos de recepção e não mil os desejos de doação. Veja, está aí a verdadeira idolatria, que é lógico que existe a idolatria revelada, gente, mas essa é a verdadeira idolatria, receber para si mesmo. E o teu Adon, o teu Adonai, Israel, né? A tua luz passou instantaneamente para forças impuras, tá vendo? Foi doado. A Torá não nos conta a história de um povo antigo. Preste atenção, ó. A Torá não nos conta a história de um povo antigo, mas fala da estrutura dos degraus espirituais que devemos alcançar. Para conhecer as propriedades desses degraus, cujas conquistas são designadas pela aquisição das suas propriedades, ou seja, as propriedades dos degraus, ou sefirotes. A Cabala nos explica que eles foram criados originalmente por uma descida gradual, engrossamento espiritual, vindo do próprio Criador. E para nos dar uma oportunidade de corrigir nosso egoísmo, o Criador o mesclou com altruísmo. Já na própria criação dos níveis espirituais, esse tipo de mistura de propriedade oposta apenas é possível mediante uma explosão, pois a propriedade contrária não pode ser combinada de outra forma. Várias dessas misturas ocorrem como resultado de explosões, rupturas de propriedades, desejos, recepções, doações, etc. Uma delas é mencionada na Torá, no Shemot 32:4, quando, ao adorarem o bezerro de ouro, os filhos de Israel, ou seja, que são, na verdade, não é um povo antigo, mas são o quê? Os desejos altruístas de doação. Preste bem atenção. Eu preciso que você ligue todas as antenas. Se você estiver dormindo, dê um beliscão no seu braço para ver se você não está sonhando. Se está com a cabeça batendo na mesa, acorde, porque senão não vai valer de nada esse esforço. O que a Torá está falando? Olha, a gente está falando aqui, não é. A Torá não conta a história de um povo antigo. Ela fala das estruturas dos degraus espirituais que devemos alcançar. Veja, não tem nada a ver com isso aqui. O que a maioria das pessoas segue, nem com nenhuma religião que as pessoas seguem também. Ela fala de estruturas e degraus espirituais que devemos alcançar, para que a gente possa conhecer essas propriedades.
Então, ele continua aqui, para uma oportunidade para corrigir o nosso egoísmo, o Criador nos mesclou com o altruísmo. Há uma mescla, como a gente estava vendo no Crionte, já na própria criação dos níveis espiritual. Esse tipo de mistura de propriedades opostas, ou seja, recepção e doação, apenas é possível mediante uma explosão, pois a propriedade contrárias não podem ser combinadas. Tá vendo? Propriedades contrárias não têm como se combinar essas propriedades. De outra forma, várias dessas misturas ocorreram como resultado da explosão de rupturas, ou seja, das propriedades internas. Uma delas é mencionada na Torá, Shemot 32:4, quando, ao adorar o bezerro de ouro, os filhos de Israel, ou seja, os desejos altruístas, é isso que eu quero dizer. O povo de Israel não é um povo, são os desejos altruístas dentro de todo ser humano, desejos de doação, que está mesclado com desejos de recepção. De repente, eles desejaram receber a luz para eles mesmos, ou seja, retiveram a luz. Consequentemente, as Sefirot, os Kelim de Galgataenai e Ahap se misturaram às propriedades e desejos de Galgataenai e penetraram em Ahap através dessas propriedades altruístas que estão escondidas em um ponto secreto, dentro de um pequeno e egoísta ser humano. Tá? Está dentro do ser humano, ou seja, qualquer um ser humano. E é possível despertá-lo para evocar nele uma aspiração de ascender espiritualmente e desprezar este mundo. Tá vendo? Ele, ao ascender espiritualmente, ele despreza esse mundo. Ou seja, ele despreza as coisas desse mundo. Portanto, não devemos entender tudo o que está escrito na Torá como histórias. Está vendo? Histórias realmente. A gente sabe que quando a gente escreve história corretamente, com H, não é? Histórias realmente. Não se pode entender tudo na Torá como histórias, mas podemos entender como histórias, com E, histórias, sem H, parábolas. Isso não significa que a Torá é mentirosa, está falando de outra coisa totalmente diferente do que se entende através dessas histórias, mas são através das histórias que se tira a realidade da Torá. Mas, como um manual de instrução, todas as ações nelas descritas são positivas, todas as devastações, incluindo a destruição do primeiro e do segundo templo, guerras, adultérios, assassinatos. Nós só precisamos compreender o que exatamente a Torá está nos dizendo. E só se pode entendê-la corretamente deixando de considerá-la como uma coletânea de injunções referente ao cumprimento mecânico de mandamentos, que é o que muitas pessoas estão fazendo por aí. Assim como Mi, ou seja, a última parte, agora investida, Yud-Men, da palavra Elohim, se une a ele para formar um nome Elohim. Quando o Rohimá se reveste, ou seja, a sabedoria se reveste de Enrassadim, misericórdia, assim é um nome combinado com esse precioso traje resplandecente. O mundo existe graças a este segredo. Tá vendo? Somente através disso o mundo existe, conforme está escrito. O mundo foi criado por misericórdia, ou seja, Or Sadim, em 89:3. Então, Elias, ou Elial, se foi voando e ele não ouvi mais. Todavia, foi por ele que descobri que eu me encontrava sob o segredo do seu esconderijo. O Rabi Eleazar se aproximou com outros e eles se curvaram perante ele. Eles choraram e disseram: se viermos a este mundo, ou se viemos a este mundo, somente para ouvir isso é o suficiente para nós.
O Rabi Shimon continuou sua explicação. Só existe uma lei de recepção de Or-Rimá. Só existe essa lei. Esta luz apenas pode ser recebida de Or Hassadim, ou seja, da luz de misericórdia, a tiver revestido antes. Assim como isso ocorre no Partsuf de Binah, chamado de mundo superior, também ocorre no Partsuf de Malhut, chamado Ma'anukiva, de Zerampim, chamado mundo inferior aqui, nosso mundo. Em geral, Malhut é designada como bom, mas quando ela se une a Zerampim, ela recebe a luz que vem deste mundo chamado pelo nome de Menrei aqui. O mundo superior, Binah, do mundo de Atzilut, deseja apenas Hassadim, mas o mundo inferior, Malhut, do mundo de Atzilut, que Rorimá, no entanto, né, de Rorimá, no entanto, o profeta Eliyahu só falou da ordem da luz e de estruturas do nome Elohim em Ave, ou seja, Binah de Atzilut. Enquanto o Rabi, né, Ave Veima é Rorimá e Binah. Enquanto o Rabi Shimon continua sua explicação do próximo artigo e descreve a estrutura da recepção da luz do nome Elohim na própria Malhut de Atzilut. Ou seja, a gente está falando da Malhut dos mundos superiores, lá no mundo de Atzilut. E deixa eu achar aqui que eu li tudo isso, foi muito bom, né? Porque a gente chegou ali a uma conclusão. Deixa só eu avançar um pouquinho aqui, ó. Então, deixa eu ver isso aqui. Gente. Eu já chego lá, peraí, gente. Na verdade, foi lá para frente, lá no início. E agora chega, tá vendo? Tá passando as páginas aqui. Agora o próximo tempo. Ah, cheguei aqui. Eu estava meio que perdido, confesso para vocês, mas agora eu achei aqui. Veja, no entanto, enquanto isso, após o grande Zivug, fazer aquele Zivug em Atik, uma, mas antes da ascensão do Parsuf de Bom, a Sag é aquelas três sefirotes de Binah, e Bom é Malhut, a luz de Atik deixa de brilhar. Como resultado, os dois templos foram destruídos, tá vendo disso? Os dois templos, diz aqui, ó, os dois templos são as duas luzes de Rorimá. Veja, vamos ver aqui, ó. Os dois templos, olhem, prestem bem atenção, ó, os dois templos são as duas luzes de Rorimá. Aí ele vai explicar. A luz de Ave Veima, que é O Rorimá, de Raiá, que brilha o primeiro templo, tá vendo? Do nível de Raiá, que é o nível de alma, Raiá e Eridá, ó, o primeiro templo. E a luz de Exexute,
Or Neshama, que brilha no segundo templo. E toda a luz que Israel se recebeu de ti que desaparece. Veja, não é o que as pessoas imaginam. E veja que o texto fala, apesar de o templo ser destruído aqui nesse mundo, aí depois ele segue, teve roubos, assassinatos e adultério, isso é verdade, esses templos não são o que as pessoas imaginam. Esses templos estão nos mundos superiores. E esse templo só pode ser alcançado quando você acessa o Santo dos Santos, não é? Através do sistema, esse aqui já é o que a gente vai estudar à noite, que a gente está estudando o mesmo assunto, mas falando de forma diferente, através dos Zevug. Veja, o primeiro e o segundo templo, eles estão nesse nível de Rorimá. Vamos ver aqui, olha, nesse nível aqui de Rorimá. Amor, mas em que mundo? Não importa nesse momento qual mundo, mas é um mundo, esse mundo aqui. E aqui dentro vai ter uma árvore, também sefirótica, e essa árvore sefirótica, ela tem níveis também, dentro de Rorimá, e aqui vai ser os níveis de Raiá e Eridá. Geralmente Raiá é abaixo e Eridá acima, aqui dentro dessa árvore, dentro de Rorimá. Aqui dentro estão os dois templos, não estão em Malvute, como as pessoas imaginam. O templo é um sistema espiritual. Deus nos livre alguém entrar no templo do Eterno, como eles quiseram falar, e poluir, destruir o templo do Eterno. A destruição é dentro do homem e não conexão. Que coisa linda, que maravilhoso. O templo aqui, as pessoas botaram a mão, destruíram, parece que humilharam o Borei. É a desconexão da humanidade. Veja, porque há roubos, assassinatos, porque o templo foi destruído dentro do homem. Que fantástico! Nem deu para a gente estudar nada, a gente teve que descobrir aqui os templos. E a pergunta que fica, e aí, vocês descobriram o que é o tempo? Vamos descobrir as nossas, né? Deixa eu só finalizar essa aula. E a gente, agora que descobriu o que são os tempos, nada